As inserções de cabos no firno são realizadas com poucos componentes. Mangas de inserção são colocadas em redor dos cabos para separá-los entre si e da estrutura metálica. Estas mangas estão disponíveis para diversos diâmetros de cabo. As mangas de enchimento de 2215 preenchem o espaço restante na estrutura passa-cabo após a colocação dos cabos. Podem ser utilizadas como mangas simples ou conjuntos múltiplos de 10. É possível utilizar mangas simples de 18-12 para preencher os intervalos existentes na conduta. Por fim, cada inserção é finalizada com uma camada de 20 mm de vedante no firno, nas zonas dianteira e traseira. Não é necessário qualquer tipo de equipamento especial para montar uma inserção no firno. Uma escova de arame para limpar o interior de uma conduta com vestígios de ferrugem. Um alicate de corte permite eliminar as braçadeiras dos conjuntos de cabos. Um alicate de pontas planas e um regulador com uma marca de 20 mm para ajustar o conjunto de mangas de enchimento. Uma faca para os bocais dos cartuchos de vedante. Foi criada uma ferramenta especial para pressionar a camada de vedante entre os cabos. A cabeça é fabricada em PTFE, um material que não adere ao vedante. O vedante no firno pode ser aplicado com uma pistola manual, mas quando estiverem a ser montadas diversas inserções, aconselha-se a utilização de um dispensador profissional sem fios. Um pano com líquido de limpeza para eliminar sujidade, gordura, óleo ou outros resíduos do interior da conduta e dos cabos. No acabamento da camada de vedante, apenas deverá utilizar um pano e água. Pode adicionar um pouco de sabão nas etapas finais da operação. A estrutura passa-cabo ideal para uma inserção no firno deverá apresentar-se limpa e com um revestimento interior adequado. No entanto, as estruturas passa-cabo que já se encontrem montadas há algum tempo podem apresentar o seguinte aspecto. Neste caso, o interior da estrutura terá de ser muito bem limpo. A superfície interna da estrutura passa-cabo deve ser limpa com uma escova de arame ou jato de ar, com vista à eliminação de toda a corrosão. As excelentes características de adesão do sistema de vedação são prejudicadas por superfícies corroídas. Deverão ser ainda eliminados todos os vestígios de sujidade, óleo, gordura ou outros resíduos do interior da estrutura condutora. Deverá manter uma distância de 20 mm nas zonas dianteira e traseira para a aplicação do vedante no firno. Por essa razão, as mangas são cerca de 40 mm mais curtas do que a profundidade da estrutura. Apesar de os cabos poderem ser introduzidos de forma aleatória, uma inserção organizada torna a instalação muito mais fácil. Os cabos não devem estar demasiado apertados, pelo que é de evitar um excesso de preenchimento da conduta. Deve existir espaço suficiente para permitir a montagem de uma manga de inserção raiz em cada cabo. É necessário retirar as braçadeiras dos cabos para criar folga suficiente entre os mesmos. Tal permitirá a limpeza dos cabos e a inserção de mangas para cabos raiz. Levante os cabos para limpar o interior da conduta. O interior da conduta deve ser inspecionado com cuidado, especialmente se os cabos já se encontrarem no seu interior há bastante tempo. Os cabos devem encontrar-se livres de sujidade, gordura, óleo ou outros resíduos. Limpe os cabos para além da profundidade total da estrutura. Só com uma estrutura e um conjunto de cabos bem limpos é que é possível garantir uma inserção no firno de elevada qualidade. Recomenda-se, apesar de não ser obrigatório, cobrir a base da estrutura condutora com uma camada de mangas múltiplas no firno. Esta camada facilita muito a aplicação do vedante e evita danos nos cabos. Em seguida, é montada uma manga de inserção RAISE em cada cabo. As mangas são divididas no sentido do comprimento e podem ser colocadas nos cabos que se encontram na zona frontal da estrutura.
Apesar de ser um aspecto que não influencia o índice de proteção contra incêndio, as mangas não devem ser demasiado grandes nem demasiado pequenas. Uma manga de inserção adequada é colocada em redor dos cabos e pressionada para o interior da estrutura. Se as mangas de inserção forem colocadas na zona intermédia da estrutura, restará um espaço livre de 20 mm dos dois lados, onde o vedante será aplicado. Tente ser preciso logo desde o início da operação. Especialmente quando o número de cabos aumenta, a correção torna-se também mais difícil. O espaço livre restante na estrutura condutora é preenchido com mangas de enchimento noferno do tipo 2215. Existem conjuntos de 10 mangas de enchimento múltiplo noferno que facilitam o preenchimento de espaços vazios de grande dimensão. As mangas múltiplas noferno podem ser facilmente divididas em conjuntos de menor dimensão ou até mangas simples. Para retirar as mangas dos conjuntos, deverá efetuar um movimento longitudinal e não lateral. Tal deve-se à força dos componentes em borracha existentes na zona intermédia. As mangas simples para cabos 2215 e 1812 também podem ser utilizadas para preencher espaços vazios de menores dimensões. Utilize um alicate de pontas planas para introduzir as mangas de enchimento simples noferno nos pequenos orifícios existentes para o efeito. Uma montagem tensa das mangas de enchimento é uma característica vital para o bom desempenho do sistema de vedação. Após o preenchimento de toda a conduta com mangas noferno, pode introduzir ou puxar mangas individuais com a ajuda de um alicate de pontas planas e do regulador de alumínio desenvolvido pela Beal Engineering. Antes da aplicação do vedante, verifique se existe um espaço livre de 20 mm nas zonas dianteira e traseira das mangas noferno. Corte os bocais de injeção dos cartuchos numa orientação angular para criar uma abertura de dispersão. Este procedimento melhorará o fluxo de vedante entre os conjuntos de cabos. É aplicada uma camada de 20 mm de espessura de vedante noferno em cada uma das extremidades do passa-cabos multicabo noferno. A formação de uma camada de vedante demora cerca de 10-15 minutos. No caso das estruturas de maior dimensão com um índice de enchimento de cabos mais baixo, não se aconselha a utilização de vedante em excesso para não prejudicar a operação de acabamento. O passa-cabo deve ser preenchido com vedante noferno porque algum do produto atingirá o espaço vazio existente no interior e entre as mangas noferno durante a operação de acabamento posterior. Este procedimento também contribui para o aumento dos níveis de estanqueidade. Para alisar a superfície da camada de vedante noferno, deverá utilizar um pano úmido. A água evita que o vedante adira ao tecido. Não utilize água com sabão. A água com sabão terá um impacto negativo sobre as características adesivas do vedante. O pano deverá ser utilizado para pressionar a camada de vedante e nivelá-la com a zona final da estrutura passa-cabo. É extremamente importante garantir que o vedante é bastante comprimido de modo a que possa penetrar nos espaços vazios do conjunto de mangas noferno. Quanto maior forem as superfícies adesivas do vedante, melhor será o desempenho do sistema. O vedante noferno existente entre os cabos deve ser comprimido. Tem à sua disposição uma ferramenta especial desenvolvida pela Beal Engineering que inclui uma peça de compressão alisamento em PTFE. O vedante não adere à peça em PTFE. A compressão e o alisamento, especialmente nas zonas entre cabos, são operações vitais para conseguir um isolamento eficaz no caso da água e do gás. Deve ser realizada uma última inspeção para garantir que a camada de vedante foi corretamente comprimida, especialmente nos casos em que a estrutura está repleta de cabos. Deverá evitar a formação de bolsas de ar durante o acabamento, uma vez que estas terão um impacto negativo sobre o desempenho da camada de vedante em caso de incêndio. A superfície final pode ser alisada com a mão. Basta ensaboar cuidadosamente as mãos. Apenas deverá recorrer a sabão nas etapas finais da operação e apenas durante o acabamento da superfície. Nas etapas iniciais da instalação não deverá utilizar sabão. A introdução de cabos adicionais numa estrutura condutora para diversos cabos nofernos já concluída torna-se uma tarefa fácil. Corte a camada de vedante em ambas as extremidades com a ajuda de uma faca plástica ou um punção
num ponto onde exista espaço livre suficiente. Retire uma ou mais das mangas de enchimento para criar uma abertura adequada para o cabo que pretende introduzir. A abertura deverá ser suficientemente larga para permitir a passagem de um cabo e da respectiva manga de inserção. O cabo é puxado através da nova abertura do passa-cabos multicabo no ferno. Coloque uma manga rasa em redor do cabo e introduza-o na conduta. Utilize mangas simples para preencher os espaços abertos. Limpe e seque bem o novo cabo e preencha as aberturas na camada de vedante da conduta com no ferno. Efetue o acabamento da nova camada de vedante da mesma forma utilizada para a camada inicial. Para aplicações de classe A, que são isoladas, a estrutura passa-cabos multicabo no fermo apenas necessita de ser isolada na zona de entrada. Não é necessário utilizar qualquer tipo de isolamento nos cabos ou na zona dianteira do passa-cabos.